Bom dia a todas, bom dia a todos cursistas que participam aqui do nosso curso Paulo Freire em Tempo de Fake News. É um curso que nós realizamos com 18 videoaulas e vocês já participaram delas. Estamos hoje especialmente realizando aqui o segundo encontro para nós explicarmos, aprofundarmos e deixarmos mais claras as orientações relacionadas à produção do nosso e-book, ou seja, dos artigos e dos projetos de intervenção que farão parte desse e-book. Você que já participou conosco no dia 13 de maio da primeira ação como esta, que é um chat de transmissão ao vivo. Quem não está participando conosco ao vivo, por questões de outras agendas, nós compreendemos, mas nós lembramos que é necessário que você assista a este chat, a gravação, ao vídeo, e faça também comentários. Eu vou já resgatar uma série de informações, entre elas a questão dos créditos, E é importante que você compreenda e saiba que participar, assistir os chats ao vivo ou assistir depois e comentar também lhe proporciona créditos que você receberá na sua certificação. Um bom dia especial aí ao Newton, ao Zezito, ao Francesco, que já chegaram aqui logo cedo, Um abraço a vocês, parabéns pela pontualidade e a todos que estão entrando aí agora e possam acompanhar também e comentar depois, como já falei. Eu sou o professor Paulo Roberto Padilha, faço aqui a coordenação geral da IAD Freiriana. Estou contando com a Janaína Abreu, Simone Lee e Plínio Pinheiro, da equipe da IAD Freiriana, tanto técnica como pedagógica, e estamos aqui então ao seu dispor para esclarecer algumas dúvidas pontuais que você tenha para nos apresentar ao vivo, ok? Então, olha, vamos lá. Eu fiz aqui uma pauta breve. Primeiro, deixar bem claro o objetivo desse encontro, que vai durar no máximo até 1 hora, 60 minutos. É a gente tentar, já observando os artigos que não chegaram até o dia 1º de julho, que era o prazo para a entrega dos artigos, a primeira versão preliminar, portanto incompleta, A gente já leu, já está trabalhando, não todos ainda, estamos concluindo as revisões, e com base nesse olhar geral, a gente já tem condições de fazer até comentários um pouco mais específicos para ajudar as dúvidas que surgem no processo, Então eu queria começar até resgatando para vocês os créditos, que estão previstos aí na publicação e no curso como um todo. Aqui várias pessoas falam, quantos créditos tem? Ficam perguntando essas questões. Então, só para lembrar a todos e todas, isso tudo já está na plataforma do curso, no documento que nós chamamos de Saiba Mais, está lá também nas orientações específicas para a produção do e-book, mas não é demais reiterar, Vocês sabem que foram 16 videoaulas, são 18 aulas, mas reunidas em 16 videoaulas. Cada videoaula equivale a 2 horas de crédito, um total de 32 horas. Tivemos também 2 chats para fazer o lançamento do curso, o encontro de meio do curso, e aí equivaleria então a mais 9 horas de crédito, totalizando a parte do curso em si, dos vídeos, apenas 45 horas de crédito de formação. Além disso, para a produção específica do e-book, são mais 45 horas de crédito. Não é pouca coisa, não. É importante, daí você vê como é importante estar produzindo também o artigo ou o projeto de intervenção, que equivale aí então a 45 horas, sendo, veja só você, 2 chats e cada chat te acredita em 5 horas. Então, este agora, 5 horas hoje. Por que 5 horas? Porque você fica 1 hora assistindo e vai comentar, vai elaborar um texto, vai fazer uma sua reflexão crítica, mais 4 horas, total de 5 horas por chat, total 2 chats, 10 horas, e 30 horas para a produção do texto em si, ou do artigo, ou do projeto de intervenção, seja ele individual ou em dupla, tá bom? Então, 90 horas total de crédito, gente, para quem cumpriu todas as etapas do curso, para quem fez toda a parte, comentou as 16 aulas, na verdade, as 18
aulas nos 16 vídeos, e aí teve 45 créditos, e também para quem produziu tanto o projeto como o artigo, e também comentou, né, lá na nossa plataforma do curso, estes trabalhos de vídeos de orientadores, né, que foram transmissões ao vivo ou então assistidos depois, tá bem? Então, em termos de certificação, é isso que vocês estão recebendo como reafirmação do que já está previsto na plataforma. Ok? Qualquer dúvida, então, vocês podem acessar na plataforma, a plataforma que vocês verão isso aí. Uma atualização também, para quem às vezes pergunta, muita gente pergunta para a gente, ainda hoje, a gente recebe e-mail, tanto no suporte, como no pedagógico, como na EAD, né, freiriana, a gente pergunta, quando é que vocês vão devolver a revisão dos textos? É muito recorrente essa pergunta, então aproveitamos também para destacar e dizer o seguinte, está previsto que no dia 22 agora de julho, na semana que vem, portanto, segunda-feira que vem, nós vamos devolver esses textos. Dia 22, no mais tardar dia 23, que também é uma data de referência para nós, então queremos, dia 22, segunda-feira, devolver as versões revisadas para vocês, né? E nessa revisão, gente, a gente tem atenção a alguns aspectos do texto que nós estamos lendo, né? Então eu vou também já falar para vocês sobre isso, mas eu queria ler agora o cronograma geral, para você ter à mão aí, inclusive nós já pedimos para o Plínio, né, projetar, para que vocês possam observar comigo, essas datas todas, para ficar bem claro para todo mundo, ok? Assim nós esclarecemos as dúvidas de todos e todas. Dia 1º de julho foi o envio do texto para a EAD freiriana. Hoje, né, dia 16 de julho, estamos fazendo aqui essa conversa ao vivo, que estava previsto para o dia 10 de julho, mas não foi possível, então passamos para hoje. E é o segundo chat para novos comentários e orientações da equipe relacionadas às produções de vocês. No dia 22 de julho, né, nós mantivemos aí nas orientações que estão publicadas na plataforma, então, a nossa devolutiva da nossa equipe pedagógica. Nós temos um grupo, nós chamamos de Conselho Editorial da EAD freiriana, um grupo de docentes que nos ajuda a fazer as revisões, né, criteriosamente, e aí vocês estão recebendo até o dia 22, como eu disse, as nossas sugestões de modificações, sugestões de revisão do texto, orientação de algumas leituras, que às vezes a gente sente uma fala, mas não percebe a devida sistematização ou fundamentação teórica dessa fala. Então é importante estar sempre argumentando, né, com produções científicas de outros autores, para que o seu texto ganhe em densidade acadêmica, inclusive, né? Então, dia 22 devolvemos. Dia 9 de agosto é o prazo que você terá, praticamente aí 12 dias, para nos enviar a versão final do seu texto. O tempo é pouco. Olha, para quem já produziu o artigo, já tem, né, continuou produzindo seu texto do dia 1º até agora, a ideia é que você não tenha parado, né, para que você possa receber as nossas sugestões. E continue a partir do dia 22, em mais 12 dias, né, densificando seu texto, atualizando alguns problemas, aceitando ou não, você que decide, afinal de contas, as sugestões do nosso corpo docente, né, para que você possa melhorar e qualificar ainda mais a sua produção. No dia 20 de setembro, portanto, depois aí um pouco mais de um mês, é que o Instituto Paulo Freire vai enviar a você já uma versão inicial do e-book, ou seja, nós vamos revisar todos os textos, né, e queremos conseguir até lá te passar uma primeira versão, né, Janaína, um print quase final, né, do seu artigo. E aí não é mais para fazer grandes modificações, porque o texto já vai estar, né, Janaína, praticamente diagramado, né, revisado, diagramado, é para que você faça uma leitura fina e nos indique algumas imperfeições, alguns erros, sobretudo, de edição, né? Não vai dar para mudar parágrafo. Não é mais possível aí nesse momento mudar parágrafo. Então muda atenção nesse momento, né? No dia 9 de agosto você precisa já nos enviar um texto final, e o que nos compete fazer aí é revisar de novo, né? Fazer uma revisão ortográfica,
conferir se você fez a sugestão, se você contemplou as mudanças que nós sugerimos, né? Mas aí, gente, aí a questão assim, é mudança para o dia 20 de setembro, mudança pequena. Então você vai ter 10 dias aí no máximo para que nós possamos receber de você a sua contribuição final de pequenas mudanças relacionadas ao texto, entendeu? Então, vamos dialogando sempre quaisquer dúvidas, mas não é possível mais fazer grandes mudanças. É por isso que eu vou destacar depois outros aspectos, por exemplo, tamanho do texto, né? Tem sido muito recorrente ainda, nem tanto agora na primeira versão, porque às vezes a primeira versão também já vem com, digamos, 40 mil caracteres, já aconteceu várias vezes, já aconteceu também agora de novo, né? Vem um texto muito grande em relação ao limite de caracteres que nós temos para cada trabalho, seja artigo, que você sabe, são 18 mil caracteres com espaços, seja projeto de intervenção, que são 25 mil caracteres com espaço. Então, a gente recebe, às vezes, o dobro. Então, nós não queremos fazer cortes. Não é nossa tarefa enquanto revisores, né? Aliás, não é muito adequado, pedagogicamente, que o revisor faça cortes, mas sim que a pessoa que produz o material, o texto, atente para este critério. Então, este é um dos primeiros critérios, né, que nós observamos. Quando você recebe o texto, já selecionamos o texto e vemos quantos caracteres tem o texto. Então aí já é o primeiro complicador. Eu diria o seguinte, para ser bastante claro e sincero, né? Se o texto, no dia 9 de agosto, chegar para nós, né, com limites muito acima, são 18 mil, se vier com 20 mil caracteres, é um problema, já é um problema, tem 2 mil a mais, para manter um padrão, né, dos artigos em relação ao e-book como um todo. Imagine você escreve um artigo respeitando o tamanho, né, que é de 18 mil caracteres, e vem outra pessoa em termos de 30 mil. Se eu publico esses dois textos, você que respeitou o limite vai achar ruim, não é? Porque não é coerente com o critério, com o padrão da publicação, você entende? Então, primeira coisa, tome cuidado com o tamanho. Eu diria que no dia 9 de agosto, entregar um texto para além dos caracteres permitidos é critério de corte do texto. Eu não posso produzir um texto, não posso publicar o seu artigo ou seu projeto de intervenção se eles estiverem, sabe, com um tamanho maior, demais maior, né, muito maior que o permitido para o e-book, para manter esse padrão em respeito a todos os artigos, a todos os projetos de intervenção. E o que nós temos feito quando acontece isso? Imediatamente, ao receber no dia 9 de agosto, se você não conseguiu cortar o seu texto, a primeira coisa que a gente faz é entrar em contato com você e falar, por favor, até amanhã, nos mande esse texto revisado, cortado, dentro do padrão, porque senão ele não pode ser publicado. Então, a gente tem sido rígido com isso e temos conseguido, dentro do limite, né, sucesso. Nem sempre. Às vezes as pessoas deixam para o final e aí acaba ocasionando, inclusive, atrasos, né, no fechamento do e-book, o que é desagradável, sobretudo para quem cumpriu o prazo. Então, vamos, né, nos cobrar coletivamente, vamos ser cuidadosos, né, nesse sentido de manter o tamanho, respeitando o combinado, o estabelecido, na verdade, como padrão de referência inicial para a publicação. Só para finalizar aqui o cronograma, né? Então, no dia 1 de outubro é o prazo final para que você nos envie, eu já falei, né, essas pequenas revisões do print final, e no dia 15 de outubro, dia dos professores, das professoras, nós queremos lançar o e-book, ou seja, nós pretendemos, nesta data, dia 15 de outubro, né, já apresentar o e-book para todas e todos, mandar a cópia do PDF para você, colocar já esse e-book no nosso site, na nossa plataforma e, portanto, lançar este produto tão importante do nosso curso, que nos alegra bastante, né? Bem, um outro item que eu queria lembrar, né, que esse cronograma atual, que eu acabei de ver e tal, ler com vocês, ele já foi visualizado anteriormente, está tanto nas orientações da produção dos artigos ou dos projetos de intervenção, como também enviamos, né, como aviso geral lá na plataforma do curso. Você vai lá em aviso geral, você vê que tem uma orientação específica sobre isso, né? Mas sempre, qualquer dúvida que houver, fiquem à vontade para conversar com a gente, tá bem? Bem, um outro item que eu queria discutir com vocês é, sobretudo,
relacionado às dúvidas recorrentes, né? Mas eu queria também já dizer o seguinte, o que é, porque muita gente manda, por exemplo, para nós, artigos, mesmo artigos preliminares, né, muito incompletos. Para você ter uma ideia, eu não vou dizer quem foi o autor ou quem foi a autora. Professor, Pois não. Temos uma dúvida importante aqui, do Francesco. Sim. Nesse limite de 18.000 caracteres, estão contados também o resumo e o Sim, abstract? sim. E isso, E o mini currículo também? isso. Francesco, no texto de orientação está bem claro lá, se você observar, que, e essa pergunta é recorrente, foi bom você fazer de novo, né? Sim, neste limite de 18.000 caracteres, já está inserido tudo que deve ter na produção. Então, no 18.000 entra lá dentro os 3.000, que é do abstract, né? Entra o seu mini currículo, entra as palavras-chave, entra tudo, não é para a lei. Então, tem que ter esse cuidado. Você diz, mas é muito pouco. Depende da proposta, depende do propósito do artigo, né? O nosso artigo não se presta a esgotar o assunto, é um artigo reflexivo, crítico, né? Se for possível, criativo, relacionado ao texto. Então, é um desafio de todo escritor, toda escritora, né? Ter a capacidade, ter a condição de limitar o seu texto a um padrão, né? Se você for publicar, por exemplo, em qualquer revista científica, dependendo da revista, claro, o valor, os caracteres são de 25.000, 50.000, depende da revista científica. No nosso caso, nós adotamos um padrão, né, que também visa até a desafiar quem escreve a fazer dentro desses limites, né? Sabe que é mais fácil escrever um artigo de 50.000 caracteres do que escrever um de 5. Então é um desafio para que você também se desafie a isso. Então realmente, boa pergunta, inclui tudo. 18.000 em termos de artigo é para tudo que está constando no artigo. 25.000 para projeto de intervenção é para tudo que você está apresentando em relação ao projeto. E aí eu vou entrar daqui a pouco em detalhe, né, do que vai ter, o que vai constar do artigo e o que vai constar do projeto, tá bom? Mas é isso aí, é tudo mesmo. Por exemplo, eu recebi aqui, para dar um exemplo, um texto, né, no dia 1º de julho, não vou falar qual foi, mas, olha, para vocês visualizarem, né, não tem o nome da pessoa, evidentemente, né, que tem aqui o resumo, a palavra-chave, abstract, a tradução em inglês, tanto do resumo como da palavra-chave, né, totalmente em branco, né, e o artigo veio com 1,5 páginas. Eu diria, é muito pouco? Sim, é muito pouco para a gente ter condições, até mesmo nesse momento, de contribuir com o artigo. Mas é melhor que nada, né? Até nós incentivamos que vocês se atrasaram na produção até dia 1º, por várias razões, por vários motivos, entregassem a si mesmo. Claro que prejudica um pouco a nossa contribuição, porque é difícil contribuir com um texto assim tão ainda no início, né? Com apenas 1 página escrita. Mas assim, mesmo assim, daremos a devolutiva, mas orientando. Se esforce agora, coloque no tempo para apresentar o artigo no prazo. Então, reiterando, até o dia 9 de agosto, né, nós vamos, né, solicitar que entreguem com pontualidade os artigos finais, para que não tenhamos prejuízo na qualidade, porque se você deixa para a última hora, sabe como é que é? Você faz no afogadilho, e aí há falhas, e nós não teremos tempo, em termos de qualidade, né, para fazer as produções. E você vê, né, que nós temos aí, um curso começou no mês de maio, na verdade. Então, no dia 13 de maio, fizemos a primeira orientação. Eu tenho maio, junho, julho, né, e até o mês de outubro, e agosto, nós temos aí quase 4 meses, né, de um tempo de publicação, de produção desse material. Então a gente costuma, às vezes, deixar para a última hora, isso é recorrente, né? A gente às vezes faz isso mesmo, mas eu peço que vocês se organizem bem para a gente fazer deste curso, Paulo Freire em Tempos de Fake News, que foi um curso tão diferenciado, tão bonito, tão especial, tão elogiado, inclusive por vocês, né? Tenham realmente um e-book que corresponda a essa qualidade, né? Nós merecemos, você merece, nós merecemos produzir um e-book de excelência, porque o tema
foi muito elogiado, foi muito pertinente para o momento que vivemos, né? Até para dar retorno à pessoa, até apenas uma pessoa, não vou citar o nome agora aqui, mas um aluno disse que não gostou do tema, né? Do tema, o nome Paulo Freire, tema de fake news, que não considerou o tema muito pertinente. Olha, nós discutimos muito esse tema, abrimos o curso com esse tema, você se inscrever nesse tema, e a pessoa pediu, inclusive, que nós mudássemos o nome do certificado para ele. Isso não é possível, né? Seria contrassenso a gente oferecer um curso com um título, né, e mudar o certificado na hora de dar, porque a pessoa não gostou do título. Não há a mínima condição de atender esse pedido, infelizmente. Também o tema está definido, quem fez o curso, quem se inscreveu nele, vai receber, evidentemente, o certificado com o nome do curso, né, que foi aprovado. Mas vamos lá, olha. Como citar, por exemplo, uma dúvida que foi recorrente, que a gente percebeu, como citar as falas dos nossos professores que deram o curso. A pessoa não sabe muito bem, tem razão, né? Porque não existe essa previsão muito clara, até na ABNT, de como que se cita essa fala. Aí eu pedi para o Plínio, inclusive, colocar aí um texto também, Plínio, nas orientações extras que eu coloquei, tem ali um exemplo que eu estou mandando por e-mail para vocês muitas vezes, como é que faz a citação da fala do Gadotti, ou do Padilha, ou da Simone, ou do Brandão, ou de quem, né? Da videoaula. Da videoaula. Então, você quer pegar um trecho da videoaula que o Padilha falou lá em tal minuto, como é que você cita isso? Então, você conseguia colocar na tela, Plínio? Vou colocar só um minutinho. Então, e várias pessoas me mandaram perguntas, né, e nós estamos conseguindo responder por e-mail, né, quando mando para o pedagógico e tal. Então, como é que faz, por exemplo, a fala do Gadotti, quando ele se refere a alguma questão lá? Já conseguiu colocar no ar, Plínio, Só um o segundo, texto? peraí. Só um segundinho que já vamos colocar já. Isso. Então, enquanto ele coloca, eu já vou lendo, depois eu releio. Então, assim, qual que é a norma? Geralmente, como você lembra, você sabe disso, né? Ou não sabe, e está aprendendo agora, quando você faz o destaque, se você pensar num artigo, por exemplo, dentro de uma revista ou dentro de um livro, né? O que está em destaque, que vai em itálico na aba NT, não é o nome do artigo, mas sim o nome da revista do livro. Então, nessa mesma lógica, veja lá o que nós estamos orientando. É uma produção, inicialmente, em termos de referência, do Instituto Paulo Freire. O e-book, né? A IAD é parte do Instituto Paulo Freire. Então, você coloca assim, ó, Instituto Paulo Freire, ponto, em maiúsculo, né? O título da videoaula que o Gadotti gravou, a noção do fake news, de pós-verdade e as contribuições de Freire à educação, ponto. Docente Moacir Gadotti. Aí você coloca em itálico, curso Paulo Freire em termos de fake news, atualidade, metodologias e práticas. Tira o itálico e continua. Produção EAD Freiriana, São Paulo, 2 pontos. Coordenação Geral Paulo Alberto Padilha, que é o que está lá de até no e-book, e 2019, videoaula 1/16, aí você coloca tantos minutos, ou você pode colocar, olha, de 0 minutos a 50, de 0 segundos a 50 segundos. Você pode, então, destacar, até coloco 2 observações aí. Olha, veja que o itálico se refere à obra principal em si, que é o vídeo citado. A observação número 2. Se preferir, pode também indicar o trecho do vídeo que utilizou. Exemplo, após a videoaula 1/16, na citação, você abre parênteses e coloca 0 segundos, 0 minutos, né, 50 segundos a 1 minuto e 36 segundos. O minuto se indica com apóstrofe, né, o segundo se coloca com aspas, né, que identifica o segundo, certo? Isso em qualquer normatização científica. Então, esta é a nossa orientação técnica, né, para que você possa citar as falas que você quiser introduzir no seu texto. É muito importante que você faça isso, né? É um curso que tem falas inéditas, que existem falas lá, gente, que não estão em livro nenhum.
Então é muito importante que você aproveite essa história desse curso para fundamentar, para escrever novos textos, né? Então essa é a intenção nossa para que façamos essa produção. Continuando, uma coisa que nós observamos bastante, né? A questão da diferença do artigo individual para o artigo coletivo, que é em duplo, né? Ou do projeto de intervenção individual para o projeto de intervenção coletivo. Desde o início surgiram problemas sobre isso, né? Por exemplo, o que nós fizemos? É importante tanto a produção individual como em dupla. A em dupla permite que você socialize, né, dialogue, interaja mais com outra pessoa, e a intenção de ter aberto essa possibilidade não foi só em relação a valor, né, que é um pouco menor em dupla do que individual, mas sobretudo para que você tivesse a oportunidade de acessar uma outra pessoa, de intercambiar conhecimentos, saberes, experiências e juntas se desafiarem a essa produção coletiva, como acontece presencialmente, por exemplo, né, quando você faz um curso numa universidade, numa escola, numa pós-graduação, você está lá sempre fazendo trabalhos em dupla ou em grupo, etc. Então a intenção era que você pudesse, de fato, se interar com outra pessoa, com experiências de outra região e tal. Abrimos nesse curso também uma questão inédita, que foi a possibilidade, lembra disso, de você já até se matricular indicando um amigo, uma amiga, uma pessoa conhecida, para você fazer a produção em dupla. Nós imaginamos que seria uma coisa boa de ser feita, né? Até por experiências anteriores, né? Mas confessamos que nem teve tanto resultado assim. A maioria das pessoas que se inscreveu em dupla não escreveu, não indicou o amigo ou a amiga, e acabamos fazendo um sorteio para essa orientação. Sorteio esse que, diria, na maioria deu certo, mas algumas pessoas não conseguiram estabelecer contato com outros, e aí nós entramos para ajudar nesse contato, para ajudar a resolver o problema, que nesta altura do acontecimento já está superado. Então, quem está hoje produzindo artigo em dupla individual ou projeto, né, está aí. A diferença básica de ser individual ou de ser em dupla, qual que é? É justamente a especificidade da produção. Ou seja, quem está fazendo em dupla, para facilitar a definição temática, nós orientamos, seja artigo, seja projeto de intervenção, você precisa se ater, né, a um dos temas geradores que corresponde a uma das 18 videoaulas assistidas. Percebe? Então, se você, por exemplo, assistiu o vídeo aqui do Gadotti, o Gadotti falou da questão do, que eu acabei de ler o tema aqui, não estou lembrando agora, só para retomar aqui a história, né? Se você falou, se referiu à noção de fake news, de pós-verdade e as condições de freio educação. Se você quer falar disso, né, a ideia é que a dupla tivesse a condição de escolher um tema já definido, já trabalhado naquela videoaula, que foi a primeira do Gadotti, e aí você teria talvez mais facilidade para já escolher um tema, não é isso? Então, mas mesmo assim, você veja, teria 18 opções de escolha, o que é um vasto universo de escolha, né? Sabemos aqui. A ação, o trabalho individual, né, seja artigo, projeto de intervenção, daria uma outra opção a você também. Você não precisaria ficar restrita ou restrito a um único tema destes entre os 18, ou mesmo a combinar. Nós também falamos, você pode escolher um tema ou mais de um. Só que aí você tem que citar esse mais de um e fazer referência. Isso trabalho em dupla, né? Individualmente, você não precisa se ater nem a um, nem a vários aos temas geradores do curso em si. Você pode, por exemplo, pegar uma reflexão antiga que você já teria, né, um texto que você já teria produzido, até no mestrado, no doutorado, né? Nós temos aqui alunos mestres, mestrandos, doutores, doutorandos, né, iniciantes, enfim. Se você já tem algum texto de referência que você queira publicar, né, você pode usar o espaço deste e-book para fazer a sua publicação. Só que tem uma questão, que é um outro caráter também, gente, importante de ser observado. Mesmo que você tenha se escrito individualmente, mesmo que já tenha um texto pronto, acabado, né? E como temos especificidades do nosso e-book aqui, por exemplo, limite de caracteres, 18.000 para artigo, por exemplo, né? Nós não aceitamos, né, que venha um artigo pronto e acabado
que não faça nenhuma referência ao nosso curso. Né? Por quê? Porque o e-book não se presta a isso. O nosso e-book se presta a fazer uma reflexão crítica com a sua experiência, com a sua prática e com a sua participação no curso. Então, mesmo que você tenha, anote isso aí, olha, mesmo que você tenha já um trabalho pronto, artigo, não basta reduzir as páginas e encaixar no número de caracteres. Se você não fizer nenhuma reflexão, nenhum comentário, nenhuma citação, nenhuma compatibilização do texto que você já tem em relação ao curso que você fez, nós não aceitaremos como válido. Por quê? Porque nós queremos que você leve em conta as suas aprendizagens nesse nosso curso. Né? Já aconteceu isso em outros momentos e nós somos enfáticos. Olha, por favor, faça, né, um estudo do que você apresentou e refira-se ao que você aprendeu durante o curso, pelo menos a algum elemento. Porque senão nós estaríamos, se fosse assim, estaríamos fazendo uma outra publicação, né, com artigos vários, né, que não teriam nenhuma referência à nossa produção aqui. Sobre isso, eu até quero lembrar, na página 5, né, das orientações, tanto do artigo como do projeto de intervenção, eu estou aqui com o texto do artigo na página 5, o que está escrito? Vejam só, acompanhem comigo. É importante, no caso do artigo individual, que você saiba, o último parágrafo da página 5, o primeiro critério para que seu artigo seja validado e publicado no e-book deste curso é que o mesmo faça alguma referência ao curso. Do contrário, este e-book seria um outro e-book, e não este e-book específico de um curso em questão. Portanto, não atendendo a esse critério inicial e básico, o artigo será devolvido para que seja refeito e ou atualizado conforme estas orientações. Entendeu? Mesmo então que seja um artigo individual, você não é obrigado a fazer referência a um ou a mais temas geradores. Mas, logicamente, você precisa atualizar o seu texto, até uma oportunidade que você acaba tendo, né, de criar um texto mais novo, um texto mais atualizado, que atenda às necessidades dos temas atuais, né? Para que você também, se você, digamos, fez um mestrado há 2, 3, 4, 10 anos, você aproveite esse trabalho, o artigo que você já escreveu antes, mas atualize, né, a partir do curso que você acabou de fazer. Outra questão que se pergunta, tudo bem, qual a diferença específica, então, das orientações que não ficaram claras para mim até agora, em relação ao artigo e em relação ao projeto de intervenção? Então, eu queria falar disso claramente. E se você tiver alguma pergunta, não é, você que está participando aí ao vivo conosco, pode mandar para a gente aqui na plataforma, aqui no endereço que você está acompanhando, né? E estamos aqui anotando e eu posso, claro, responder ainda agora para vocês, né? Eu só queria também fazer um adendo, que para que você saiba uma questão importante, né? Quando a gente pega o seu artigo para a gente avaliar, a primeira coisa que a gente tem, antes de entrar na diferença de artigos para projetos, né, é uma questão que se refere ao que nós olhamos de cara, para que você nos ajude nesses cuidados iniciais, para já dar conta do que tem que dar conta. Porque às vezes vem muito incompleto o seu artigo, o seu trabalho, né? Então, por exemplo, o que nós pedimos que você nos informe em relação à sua produção? Olha, não deixe de observar a formatação deste artigo. Já falei antes, não, artigo 18.000 caracteres com espaços. Projeto de intervenção, 25.000 caracteres com espaço, incluindo tudo o que nele tem, ok? Segunda coisa, então, como eu falei, a gente recebe o artigo, já faz a contagem de palavras, observa se está ok ou não, tá? Na leitura transversal, que a gente faz de cara desse artigo, a primeira leitura rápida, procurando o que nós acabamos de fazer, se é um artigo individual ou projeto de intervenção individual, vamos procurar se tem relação com o curso ou não, porque é critério de seleção e às vezes, se não for aceito ou atendido, gente, nós não podemos publicar esse artigo no e-book, né? Então já vemos se tem relação com o curso ou não. Outra questão, não deixe de apresentar lá no início, né, o resumo do que se trata o artigo. É claro que o resumo você deixa para escrever no final, né? Na prática da escrita é isso.
Você escreve o artigo e no final produz o resumo, ok? Mas não deixe de escrever o resumo, tá? Na sequência, palavra-chave, né? Palavra-chave. Quais são as palavras mais importantes que qualquer leitor vai na busca das palavras-chave da internet, né? Quais as palavras que o seu artigo toca mais recorrentemente? Qual é o ponto central da sua produção? Né? Então, coloca 3, 4, máximo 5 palavras-chave para que possa, quem vai pesquisar sobre o seu artigo, ter isso com clareza. Apresente tanto o resumo, né, na forma de abstract, que é a tradução dele para o inglês, e keywords, né, que são as palavras-chave, traduzidas também para o inglês. Hoje é fácil você traduzir, né? Põe lá no tradutor do Google, né, e sai muito bom. Aí você faz uma revisãozinha geral e já está pronta a sua tradução. Nós veremos aqui se está correto ou não. Introdução, né? Quando você vai escrever o seu trabalho, na introdução você sabe, você apresenta as linhas gerais do seu artigo, né? Você não vai escrever o artigo inteiro na introdução, mas você já vai lá, apresenta início, meio, né, fim, a apresentação, desenvolvimento e conclusão, que é básico, né? Tanto no artigo como um todo, como em cada parágrafo. Sabe, cada parágrafo que você escreve, você tem que ter clareza. No parágrafo você tem que introduzir, desenvolver e concluir, não é isso? Então, observe esses cuidados, né, e apresente uma introdução sintética do seu artigo, né? Veja, se você tem ali 6 mil caracteres, 6 a 8 mil, né, para... É isso, né? Não. Desculpa. Eu estou falando total, né? 18 mil caracteres para o artigo, né, que é um artigo até denso, são 6 a 8 páginas, né? Eu me confundi aqui, né? Se você tem isso, você tem que ver a proporção do tamanho. Você tem que ter uma introdução no máximo ali, um pouco mais de meia página, sabe? No limite muito grande, uma página. Mas geralmente a introdução em termos de caracteres, né, equivale aí, digamos, 18 mil a 10%, né? Em termos de caracteres desse tamanho, porque 2, 3, 4, máximo 10 linhas, tá bem? Outra coisa, nós observamos, houve um bom desenvolvimento, houve clareza na sua argumentação, né? Houve uma conclusão, está claro no seu artigo que você está concluindo, são aspectos que nós, na hora de revisarmos, vamos observar também. Então, tome esses cuidados, né, para que a gente possa avaliar com mais clareza. E no final, cada um de nós, né, ao responder a você, a gente considera se está já no ponto de publicar, se não está, né? Por isso que nós estamos dando esse retorno agora, para que você, até 9 de agosto, nos mande a versão final, né? Alguma novidade aí de perguntas, Sim, gente? temos a pergunta da Maíra Oliveira. Maíra? Isso. Minhas dúvidas são: se após a entrega final, no dia 9 de agosto, a equipe do IPF irá dar mais algum feedback sobre o trabalho? E se tem alguma formatação específica para a utilização de ilustrações? Olha, nós indicamos como referência a ABNT, né? Então você pode sim utilizar ilustrações no seu trabalho. Nós não colocamos isso especificamente na nossa orientação técnica, né? Mas como nós indicamos no geral a ABNT, você tem essa referência que é, né, que serve a todo mundo, né, para poder incluir ilustrações, tá bem? É isso. Em relação à nova orientação, o que vai acontecer na prática? Como nós estamos revisando o artigo agora, né, e vamos revisar após o dia 9, como eu disse, se nós observarmos que existem, após o dia 9, que é a versão final que você vai entregar, né, incongruências, incorreções, problemas, né, realmente que comprometem a publicação, rapidamente vamos tentar dar o retorno para você nos devolver o artigo atualizado, entendeu? Em tese não está prevista uma revisão fina de conteúdos, que é uma segunda revisão, para você fazer uma segunda alteração, né? Não. Então, por isso que nós pedimos, estamos reiteradamente insistindo, olha, no dia 9 de agosto, por gentileza, envie até esta data a sua produção. Olha, uma outra questão importante, se você conseguir enviar um pouco antes, né, a gente até ganha tempo para poder fazer essa revisão, e em havendo algum problema, a gente consiga, de fato, contribuir um pouco mais antes da versão final. Mas, como eu disse, né, no dia 9 você me manda a versão, e no dia 20 de setembro, você vê que nós temos aí um pouco mais de um mês, né, 40 dias, a gente já quer ter o e-book
praticamente pronto. Você vai receber no dia 20 de setembro a revisão final do seu texto. Então, assim, se houver problema, realmente nós vamos orientar o mais rápido que pudermos você atualizar aquele problema e aí em prazos menores, porque nós vamos estar na fase, sabe de quê? De diagramação praticamente. Nós vamos estar já revisando o texto, diagramando o e-book, e quando você começa a diagramar, não dá mais para alterar, porque você mexe com a estrutura total da publicação. Nós contratamos uma equipe específica para fazer esse tipo de trabalho. Então nós não temos condições de agenda, né? Porque nós já temos, você vê, o processo de produção do e-book vem de maio até o final, até dia 9 de agosto. Então, maio, junho, julho, são 4 meses, né, já de produção desse trabalho, tá bom? Então, reiterando, normas na ABNT que te ajudam a incluir o mapa, gráficos, né, estatísticas que você queira fazer, né, e as demais orientações já estão lá nas normas técnicas da nossa publicação, ok? E quanto antes você mandar para nós o artigo finalizado, melhor. Se houver problemas que comprometam a publicação deste artigo ou deste projeto, tentaremos ser rápidos para poder te ajudar a completar o seu trabalho, tá bom, Maíra? Continuando aqui, olha, então, eu estava falando da estrutura básica, então, deixa eu me ater aqui um pouquinho à questão da publicação do artigo, né, e depois eu vou falar um pouquinho mais da questão do projeto de intervenção. Se bem que a grande maioria, né, Simone, é artigo, né? Temos pouquíssimos projetos de intervenção, não lembro agora a quantidade, né? Mas são poucos. Muito poucos, né? Então, olha, a diferença do artigo individual para o em dupla já ficou claro, né? Clara, ou seja, não há diferença praticamente, a única diferença é a questão do artigo em dupla se ater especificamente a questão dos temas geradores, que serão 18, porque são 18 temas em 16 vídeos, você escolhe um deles, ou mais do que um, escolhe mais, indica lá no artigo, olha, estamos refletindo aqui sobre a videoaula da Ângela, do Padilha, porque são temas que se complementam, etc., se você assim considerar. E referidas, né, as temáticas geradoras, você escreve o seu artigo. Individualmente, você pode fazer o mesmo se você quiser, por exemplo. Alguém perguntaria, se eu quiser me referir também a algum tema gerador ou a vários, pode? Claro que sim, pode também. Só que você tem a liberdade de não fazer uma referência específica ao tema, mas escolher algum artigo já pronto, alguma coisa já desenvolvida anteriormente, já até publicada, não tem problema. Mas atualizando esse texto a partir do curso que foi feito, ok? As questões que surgem mais nas dúvidas que a gente acompanha na revisão dos textos, né, se refere até mesmo à estrutura do artigo, né? Como é que se faz esse artigo? Então, na página aqui 6 das normas técnicas, né, a gente explica em detalhes aqui, se você puder lá ver o artigo com a gente. Vamos lá. Formatação e normas técnicas para a produção do artigo em dupla ou individual. Tanto o artigo em dupla como individual terá a seguinte formatação básica, né? Textos que tenham no máximo, olha, Janaína, eu estou observando aqui uma questão que está anotada 12.000 caracteres aqui, não, é isso mesmo, desculpa, entre 12 e 18.000, a gente fala sempre 18.000 porque é o limite máximo, né? Mas a gente aconselha, sugere, orienta aqui no item 5, na página 6 das orientações do artigo, que vocês produzam um artigo entre 12 até no máximo 18.000 caracteres. Isso dá, sendo 18.000, mais ou menos 6 páginas, espaço 1,5 e tudo mais, né? Então, pode ser 12.000? Pode, né? Aí vai dar o quê? 4.000, vai dar o quê? 4 páginas, mais ou menos, né? Até 3, 4 páginas. É um artigo um pouco curto, de repente, mas se você tiver esse poder de síntese, né, garantindo a qualidade do que você quer produzir, pode ser sim. Aconselhamos que seja 12, a partir de 12, no máximo, incluindo tudo, 18.000 caracteres, né? Aí você tem que colocar o título do trabalho, né? Apresentar o texto completo, notas de rodapé, referências e quadros ou tabelas, né? Nós colocamos aí
a pergunta que foi feita agora há pouco, né? Código de tabelas. Não temos especificamente como serão feitos, mas você usa a ABNT. Olha, no caso do título em fonte maiúscula, negrito, no caso do autor individual, nome do autor e seu mini currículo, em nota de fim. Vale a pena um esclarecimento aí por conta da recorrência de alguns erros nessa hora. Então, qual é a ideia? Você põe o título lá em fonte maiúscula e negrito, né, para chamar bem a atenção, e ao lado direito, na linha de baixo, né, você justifica o texto ao lado direito e coloca o seu nome. E ao lado do seu nome, você coloca a nota de fim. Não é nota de página ou de rodapé. Tem uma diferença. Nota de fim é aquela notinha que você coloca a nota e o texto que você vai colocar da sua biografia, da sua, né, do seu mini currículo em 4 linhas no máximo, né, você anotando na nota de fim, automaticamente no computador, ele vai colocar o seu currículo no final, lá no final do texto, e não entrar ali no início do texto, né? Isso eu diria que torna o texto mais, aspas, limpo, né? Mais direto. Você não vai ficar olhando o nome de autor. Quem vai ler o texto está muito interessado muitas vezes em de cara ler o conteúdo, ler a introdução, né? Ler o resumo. Então você remete, quem quiser saber o autor, vai lá no nota de fim do seu artigo e vai aparecer lá, aí sim, o seu breve currículo de 4 linhas, tá bem? No caso de artigo coletivo, mesma coisa, né? Você coloca aí em ordem alfabética os 2 nomes, né? Por conta de organizar melhor, em maiúscula o título e mesma coisa, o nome das pessoas e a nota de fim. E aí a nota de fim vai também lá no final mostrar o nome dos 2 autores. E sempre, como é um texto de autoria ou em duplo ou individual, sempre você coloca antes o sobrenome, né? Aqui temos um exemplo, Pereira, Antônio Pedro. Então, né, Pereira em letra maiúscula, Antônio Pedro, né, nome e sobrenome, você deixa em letras usualmente se escreve a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, né? E aí, gente, né, o breve currículo, a gente fala em 4 linhas, onde você traz a qualificação, a instituição a que pertence e tudo mais. Alguém diria, mas não pertence a nenhuma instituição. Ok, não tem problema, né? Você ali no seu currículo vai dizer rapidamente quem é você, a sua formação, né? Se você trabalha, digamos, numa escola, numa empresa, numa instituição, e se você quiser, você coloca o nome dessa instituição, dessa universidade, etc. Não é isso? Ou então você coloca o seu nome, a sua formação, sou pedagogo, sou cientista social, né? E aí faz uma indicação que quiser em relação a uma instituição que você eventualmente trabalha. Se não trabalhar, não tem problema, não coloque a instituição, sobretudo se você não quiser colocar, tá bem? Até eu convido vocês a acessarem, né, a página da Unifreire, que lá vocês vão encontrar todos os nossos e-books anteriores da Janaína. Tem lá 4, 5 e-books já, né? 3 ou 4, né? São 3 e-books já produzidos, já prontos, né? Ou estão em processo de finalização ainda. Para você ver o modelo, como ficou a versão final, e até para, de repente, ler mesmo e aprender. Os nossos e-books têm sido referência aqui, para que muita gente aprenda, leia, fundamente as suas teses, dissertações. Professor, teve mais uma dúvida. Pois não. Do Francisco. Sim. Se o tema for tangencial, ou seja, relaciona-se apenas tangencialmente a alguma aula. Por exemplo, no meu artigo eu tratei do tema da transculturalidade. Uhum. Olha, você faça referência, né, ao curso, onde que isso foi tratado, né, em que você está pesquisando. Certamente, se for sobre esse assunto, vai haver uma literatura sobre esse assunto. Eu mesmo, quando pesquisei sobre esse texto, sobre esse tema, né, li muita coisa sobre transculturalidade, por exemplo, né, e eu falo um pouco disso na minha aula. Então faça referência, se quiser, na minha aula, aos meus livros, a outros livros que tratam do assunto, né, mesmo que seja uma coisa tangencial, sempre vale a pena você, num artigo científico, né, fundamentar a sua fala, porque você aí fortalece a sua argumentação, né, mesmo que seja en passant, como você diz aí, né, não é uma coisa mais específica, vale a pena você sempre citar uma fonte. Vamos supor que você fale tangencialmente
e não queira fazer nenhuma citação, não tem problema, mas sempre vale a pena você indicar alguma obra que fale sobre isso, né? Ou uma obra escrita, ou uma obra digital, né? Ou uma referência, por exemplo, que eu tenha falado na aula, aí você coloca lá Padilha 2019 e remete à aula, só para dar um exemplo concreto. Então, mesmo que seja tangencialmente, né? Até mesmo quando você usa um termo, vamos supor que você usa o termo lá intertranscultural, que foi um termo que por acaso eu acabei criando em pesquisa que eu fiz, né? É um tema criado, tem um autor que fez esse tema, então aí você coloca lá Padilha 2004, quando eu criei esse termo, né? Então fazer sempre uma referência, porque senão aparece um termo lá, ninguém vai saber do que se refere, ou nem às vezes o sentido, né? Quando é uma palavra nova, um neologismo, as pessoas não sabem do que se trata. Então você tem que indicar para o leitor onde que ele vai encontrar alguma informação sobre isso, e aí você qualifica o seu artigo, entendeu? Qualquer dúvida, mas a gente pode estar respondendo aqui. Tudo bem, Simone? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui também que me chega pelo celular. Tem questão, quem participou com a gente? Para finalizar, quando você for finalizar. Ah, muito bom. Olha, tem bastante gente participando, né, Janaína? Tem. Daqui a pouco eu vou registrar então, gente, para garantir os nossos créditos aqui, todo mundo que está participando com a gente, tá bom? Você não está mandando nem AD, né, Janaína? Não. Não pode. Tem mais um que deixa que eu não... Ah, que legal. Olha quanta gente bacana. Bem, vamos lá. Finalizando assim, no limite, gente, nas orientações técnicas que vocês recebem aí, todas essas informações que eu estou falando, de como falar, como fazer, tudo mais, estão detalhadas. Por exemplo, né, já falei de palavra-chave, vocês já devem saber o que é isso, né? Quando você quer apresentar palavras que sejam aquelas mais importantes do seu texto, né? Ou seja, vamos supor que eu trabalho um texto que chama assim, Formação de Educadores para a Cidadania, por exemplo. Pô, eu usei aí cidadania, eu usei formação de educadores, né? Então, geralmente, o título já define pelo menos duas palavras-chave, né? Porque elas já definem o que você está falando no seu artigo. Aí você, né, de acordo com a sua incidência no decorrer do seu texto, você vai trabalhar, por exemplo, também criticidade da educação, formação política, educação como ato político, né? Você pode... Então a palavra-chave também, até como eu dei exemplo aqui, não é uma palavra única também. Você sabe que o Paulo Freire defendeu sempre a educação como ato político, não é? Que é uma categoria do pensamento dele. Aí você pode colocar como palavra-chave educação como ato político, percebe? Então não é uma palavra única, pode ser mais de uma que traduz uma ideia ou uma categoria de pensamento. Margens, né, são 3 centímetros de direita, inferior a 2 centímetros, 3, 2, 2. Espaçamento 1,5, importante isso, né? Fonte 12. Então, cuidado com essas questões, porque isso tudo define também a totalidade dos seus caracteres, né? Então, dependendo de como você formata seu artigo, a gente aqui vai conferir, né? Se você formatou com 4 centímetros, o seu texto vai ficar muito menor. Se você colocar uma fonte 10, você vai escrever muito mais, aí quando colocar no padrão, que é a fonte 12, vai extrapolar os 18.000 caracteres, por exemplo. Então, cuidado com a escolha, de acordo com as normas aqui orientadas, tá? Como eu falei aqui, olha, notas das citações, nota de referência, nota de rodapé, nota explicativa das citações, regras gerais de apresentação conforme ABNT. A gente até orienta aqui NBR 10.520, porque há várias versões das normas técnicas brasileiras para citação bibliográfica. Então, nós orientamos aqui porque você use esta versão específica, que você, colocando na internet, você às vezes já acha rapidamente, tá bem? E nós damos um exemplo aqui também, nem precisaria, mas fizemos isso, para que você faça citações corretamente quando você se referir a um artigo de livro, a um livro, a citar referências a websites ou links, etc., que muitas vezes acontece, além do exemplo que nós oferecemos para você na questão perguntada lá, como se cita, quando a gente faz a referência à fala de algum docente nosso no curso. Como o tempo passa rápido, já são 10h55, hein? Não, mais 5 minutinhos aqui, olha. Sobre projeto de intervenção.
Tem uma orientação, gente, que eu gostaria de reafirmar aqui para vocês, tanto para quem vai fazer individualmente, como para quem vai fazer em dupla. É assim, olha, o projeto de intervenção, ele é uma ação muito importante também na produção do conhecimento, né? A gente fala, veja você, na ação, reflexão, ação, né? Na ação transformadora. Então é muito pertinente, por exemplo, você que optou por fazer um trabalho de projeto de intervenção, nesse tema, pensar possibilidades de atuações concretas a partir desse curso, né, na sua realidade. Ah, mas como é que faz se eu tenho um parceiro da dupla que é lá do Nordeste e eu sou aqui do Sudeste? Não tem problema. Você está desenvolvendo um projeto. Se ele, porventura, for concretizado, se ele for tão bom, né, que você fala, poxa, eu vou fazer no Nordeste, eu vou fazer no Sudeste. Aí você vai fazer o quê? Você vai adequar, né, você vai contextualizar o projeto às condições concretas da região onde você vai aplicar o projeto. Então nós até fomos explícitos na orientação. Não é para você falar da realização do projeto C. Você não vai ter que realizar nada. Você está só fazendo um exercício de criação de um projeto. Claro que quando você vai criar o projeto, se você escolheu uma dupla que tem uma pessoa do Nordeste, uma do Sudeste, você já vai levar em conta na feitura do projeto, né, a leitura do mundo, que é o primeiro passo. Você já vai ler a realidade, já vai estar indicando no projeto uma ou outra realidade, ou as duas. Então você já vai ter levado em conta isso. Repito, só que, vamos supor que o fulano A e fulano B. O A terminou o curso, vai querer aplicar o projeto lá na sua realidade. Tem a total liberdade depois de contextualizar mais e melhor, né, o seu projeto na sua realidade, ok? Então, preocupe-se em desenvolver bem o projeto. O que nós queremos oferecer aos nossos leitores é que tenhamos um projeto em que o curso ele pode ser transformador da realidade, né? Que você, como o artigo vai certamente influenciar na reflexão teórico-prática ou prático-teórica de quem vai ler o artigo, o projeto de intervenção ele vai indicar caminhos, vai indicar possíveis práticas para que, naquele específico contexto, a pessoa queira utilizar o seu projeto, que vai estar no nosso e-book, para falar assim, olha que bacana, a partir, né, do fato de que Paulo Freire é um educador super atual, eu vou colocar em prática o meu projeto aqui na minha região para a formação de jovens. Vamos supor que seja essa a sua ótica no seu projeto de intervenção. Você sugeriu lá a formação de jovens. Puxa, aplica isso, faça um grupo, busca recursos, né? Concretize o projeto, entendeu? Aí sim você vai falar disso. Por isso que nós colocamos claramente aqui na página 7 das orientações para como elaborar o projeto de intervenção, por exemplo, nós colocamos aqui, ó, item 2.1, realizar a leitura do mundo. Você já deve ter feito isso para fazer o projeto. Se for concretizar, faça de novo, atualize essa leitura do mundo. Mas isso depois, né? Item 2.2, escolhido o objeto do trabalho, vai ser estruturado o projeto de intervenção a partir de algumas perguntas. Você precisa já ter se perguntado isso ao começar o projeto de intervenção. Por exemplo, por que queremos fazer esse projeto? Por que você quer, seja individualmente ou em dupla? Quem será o público alcançado com o projeto? Olha, eu falei em público alcançado, não falei em público-alvo, né? Geralmente se usa muito na nomenclatura que nós achamos desatualizada. Público-alvo é um público que você faz para, né? É uma visão ainda não só utilitária, mas é uma visão de transferência de um conhecimento, né? Eu atirar em alguém, para quem que é? É para a pessoa, não. O projeto deve incluir os públicos participantes, que nós chamamos, né, como públicos ativos. Então, evitar, ao fazer projeto, utilizar a expressão público-alvo, né? Porque geralmente é um público beneficiário do projeto. Mas, na nossa perspectiva, a gente atualiza também a linguagem, né? A linguagem é cultura. Quantas pessoas serão envolvidas?
Quais conteúdos serão trabalhados nesse projeto de intervenção? Qual a infraestrutura e materiais serão necessários? Como será feita a avaliação processual do projeto de intervenção quando ele for colocado em prática? Percebe? Essas questões todas são preliminares, são básicas, para você começar a pensar individualmente ou em dupla o seu projeto. Por fim, qual será o tempo de realização do projeto? Por quanto tempo esse projeto vai acontecer? Como o processo do projeto será registrado? Como é que você vai registrar o projeto na prática? Como serão divulgadas e compartilhadas as ações do projeto? Vai ter publicação? Vai ter vídeo? O que vai ter em relação a essa ação do projeto em si? Então, nós precisamos nos preocupar com o estudo. Depois de feitas estas considerações iniciais, seja individual ou em dupla, são perguntas, diria, fundamentais para se desenvolver o projeto no início. Aí sim, é a estrutura que você vai nos apresentar enquanto resultado final para o nosso projeto. Ó, item 3.3 do nosso texto. Título do projeto, justificativa, objetivo do projeto e metas, público a ser alcançado, local de realização do projeto, conteúdos a serem abordados e ações a serem realizadas, metodologia a ser utilizada, cronograma de atuação, pessoas envolvidas, recursos financeiros necessários, fonte de recursos, materiais a serem utilizados. Olha, avaliação processual e referências. Tudo isso, são 11 itens aqui, você deve nos apresentar enquanto resultado final do seu projeto. Porque, por exemplo, só para comentar, como é que você vai realizar um projeto sem previsão de recursos? Você diria, mas eu não vou colocar em prática ainda, não tem problema. Você já deve sugerir ao nosso leitor do e-book de onde nós podemos buscar recursos para esse projeto. Vamos supor que você falou aí, como eu dei o exemplo agora há pouco, de fazer com que Paulo Freire seja mais conhecido pela juventude da sua comunidade. Você precisa de dinheiro para isso às vezes? Às vezes não. Você coloca esse projeto em andamento na escola, né? Pede espaço para a direção da escola, semanal ou quinzenal, e realiza o curso com a juventude. Inclua a juventude para conhecer a obra de Paulo Freire. Só para dar um exemplo. É claro, se você tiver condições de alocar recursos, é sempre importante ter, né? Você tem o lanche para fazer um acolhimento, umas boas-vindas. Você tem condições de melhorar as condições do trabalho em si. E aí, gente, eu só finalizando aqui, peço que vocês não deixem de observar que no instrumental aqui que está na plataforma, apresentamos também detalhes técnicos, metodológicos, mas as datas, né, precisam ser atualizadas aí por você, de acordo com o novo cronograma, que eu passei no início, tá? Então, a data de 9 de 8 será fundamental para que você nos devolva a versão final. E aí, gente, eu coloco aqui esse texto, a nossa equipe, no item B da página 9, que é o seguinte: a apresentação do projeto de intervenção, a versão preliminar, né, e a versão final. Além da estrutura oficial do projeto, que tem aqueles 11 itens que eu falei agora há pouco, solicitamos aos autores do projeto de intervenção, aí é fora do espaço, é um para além, né, isso que eu estou falando agora, é para além do projeto em si, para que nós percebamos, conheçamos melhor como foi a produção, o processo histórico de produção do trabalho. Então, além da estrutura que já foi feita, pedimos a vocês que apresentem como foi a produção do projeto de intervenção e faça isso com um texto curto de 3 a 6 mil caracteres, né, com espaços, como foi o processo de produção do projeto de intervenção, as dificuldades mais encontradas, as principais dificuldades, as aprendizagens relacionais observadas mais significativas, sobretudo se foi em dupla, evidentemente, né? E isso vai contribuir conosco para melhorarmos, inclusive, próximos cursos, para, né, identificar, avaliar a qualidade dessa relação, as dificuldades existentes, como foram superadas, etc. Então, na página 9, repito, item 2.4, linha B. Né? Anotem aí as contribuições, né, e as conclusões da dupla, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais para além do projeto de intervenção que foi realizado. Bem, tem alguma pergunta mais, gente, para poder falar?
Então, eu vou apenas registrar aqui a presença de todos vocês que estiveram conosco, né? Agradecendo desde cara a participação. E para quem, não sei se tem claro isso, né? Para quem já está conosco aqui, como participou, deu o nome, está ao vivo conosco, os créditos da participação já estão automaticamente feitos, então você já tem direito a esses créditos. Quem não participou ao vivo vai fazer então os seus comentários para terem direito a 5 horas de crédito, como falamos, tá bem? Então, olha, vamos lá ver, Janaína, quem participou conosco, né? Além dos Ezeito de Oliveira Santos, o Newton e o Francesco, que já falamos no início, estão também conosco o Cleo Newton Souza, a Helenice Ferreira, a Maíra Oliveira, Saulo Velasco, André Valente, e quem também esteve além de vocês aqui, o Antônia Alves, Conceição Cardoso, Ayala Souza, William Monteiro. E eu quero fechar aí falando, né? Faltou a Natália Borba de Moraes Marques. Natália Borba de Moraes Marques, tá legal, Natália. Olha, tem uma fala aqui, que é de um dos participantes do curso, que é do Newton Bruno Tornelin, né, que já participou de outros cursos conosco. Tudo bem, Newton? Prazer em revê-lo, que a gente quer destacar. Acho muito importante, coerente, essa postura de vocês no estudo, né? Paulo Freire propunha uma educação libertadora, baseada na amorosidade, na autonomia, sem renunciar ao rigor científico. Muito bem lembrado, né? Eu tenho até uma música que chama Rigorosidade Metódica, que foi feita a partir de Paulo Freire, né? Paulo Freire, muitos diriam, ou diziam, ou dizem, né, que Paulo Freire não tem rigorosidade. Muito pelo contrário, né? O Paulo Freire sempre foi defensor da diretividade pedagógica acadêmica, né? Paulo Freire era orientador de mestrado e doutorado, né? Paulo Freire sempre foi um profundo estudioso, né? Não é à toa, nós estamos aqui, ó, na Universidade Paulo Freire, aqui, ó, estão alguns dos livros no Centro de Referência Paulo Freire que ele leu. São todos livros lidos, não são livros apenas que estão na estante. Então, a gente consulta aqui e os livros são todos anotados, né? Com marginálias dialogadas. Então, Paulo Freire era um leitor, né, e um escritor bastante interessado na consistência científica. Então, é por isso que a gente priva, gente, pela qualidade acadêmica, pela revisão, porque a gente não quer que vocês produzam artigos ou projetos para ficarem perdidos na internet, né, digitalmente falando, ou numa estante. A gente quer que as pessoas vejam, leiam e utilizem os seus escritos para novas produções. Assim tem sido, tá bem? Então, agradecemos a sua participação, a sua presença. Esperamos que tenhamos esclarecido as dúvidas, né, Janaína, Simone, Plínio, vocês todas e todos que participaram, e quaisquer dúvidas que tenham, escrevam, né, a partir daqui. Eu quero até insistir também que muita gente escreve para vários endereços, né, questões que são mais pertinentes à produção teórica ou pedagógica e tal. Então, dúvidas sobre e-book, escrevam para pedagógico@eadfreiriana.com.br, também repetindo, pedagógico@eadfreiriana.com.br. Assim nós da equipe pedagógica veremos as contribuições e vamos responder a você, né? Porque às vezes fica difícil, você manda para todos os endereços e aí às vezes você conta que um responde, o outro não responde, e aí cria dificuldade de atendimento. Então a gente procura ser sempre bastante fiel aos atendimentos. Se nós falharmos, pedimos antecipadamente desculpas, né? Por algum motivo ali é nossa vontade, mas sempre que isso acontece, e nós não somos perfeitos, também acontece, a gente pede desculpas e procura rapidamente resolver os problemas havidos, tá bom? Um abraço a você, a vocês todas e todos que estiveram conosco, e você que não pôde acompanhar ao vivo, não deixe de, a partir da assistência deste vídeo, fazer o seu comentário para que você tenha os créditos da participação neste encontro, tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima.